Boa tarde a todos, a todos que estão aqui presencialmente conosco, a quem também está nos assistindo online. Eu sou Nina Mello, coordenadora de pesquisa da Abrale, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, e também do Observatório de Oncologia. Vou moderar esse painel organizado pelo Movimento TJCC, em formato de podcast, ou seja, a ideia é que a gente tenha um bate-papo mais fluido aqui, com um tema que está super em alta: cigarros eletrônicos versus saúde pública. Como barrar esta nova ameaça? Os dispositivos eletrônicos para fumar, chamados popularmente de vapes, são uma febre entre os jovens atualmente. Mas estudos indicam que estes fumantes apresentam mais risco de desenvolver câncer de pulmão. No nosso bate-papo, então, vamos abordar os diferentes temas que estão relacionados a esta nova forma de consumo e o que podemos fazer para mudar esta realidade que já vem se consolidando no país. Eu queria destacar que essa é uma temática que o TJCC vai encabeçar. A gente está com uma ação, eu vou apresentar aqui mais para frente o Bruno, nosso convidado, de levantamento de informações para entender um pouco mais do perfil desses usuários, como é que está o cenário, para a gente agir mais assertivamente enquanto movimento. Tá? Então, deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Temos aqui o Dr. Luiz Antônio Santini, que é médico e professor de cirurgia geral e cirurgia torácica e de saúde pública. Ele é também consultor em planejamento em saúde e ex-diretor do INCA, nosso parceiro, sempre aqui com a gente, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, e um consultor, posso dizer assim, doutor, do Observatório de Oncologia também. Bem-vindo. Temos aqui a Laura Cury, da ACT, que tem doutorado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é coordenadora do projeto Álcool, da ACT, Promoção da Saúde, e co-facilitadora do grupo de trabalho Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Bem-vinda, Laura. E temos aqui o Bruno Matos, que é especialista em pesquisa e sócio-diretor da HSR Health, uma consultoria, uma empresa de consultoria de dados em saúde, e também membro do grupo de trabalho de dados do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Queria informar aqui que, infelizmente, a doutora Margarete Dalcomo teve um imprevisto e não vai poder estar presente nessa discussão, mas colocou à disposição aí para as futuras ações que a gente tiver aqui no Movimento TJCC. Então, eu gostaria de convidar agora o Bruno para apresentar aqui essa pesquisa, esse levantamento, e aí, a partir desses resultados, a gente vai iniciar a nossa conversa. Com você, Bruno. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Matos. Primeiro, eu quero agradecer ao TJCC e também os membros do TJCC pelo convite. Pela HSR, já fazem 5 anos que a gente apoia o movimento, que a gente participa do movimento. A gente, às vezes, faz pesquisa aqui durante o evento, então, às vezes, vocês são abordados pelos nossos entrevistadores. E a gente hoje vai falar de um tema muito importante, que está assombrando, principalmente jovens. E, como a Nina falou, aqui é uma iniciativa, porque não foi só um estudo, não foi só 2 estudos, a gente já está no 3º estudo, e a ideia é a gente dar uma sequência nessa iniciativa, nesses estudos sobre o cigarro eletrônico, porque ainda é muito pouco conhecido do perfil, é muito pouco conhecido ainda quem são os usuários, como que a gente vai combater esses jovens usuários, como que a gente vai atuar com políticas públicas nesse sentido, e como a gente vai chegar até eles, como que a gente vai causar impacto nesses jovens, sendo que há um uso tão recreativo. Tá? Então, eu vou começar aqui um pouquinho do estudo.
a gente está falando de um estudo aqui quantitativo, tá, gente? O principal objetivo é compreender, né, o uso do cigarro eletrônico no Brasil. E por isso que a gente está realizando diversos estudos, né? Só um estudo não seria possível a gente conseguir fazer todo esse mapeamento. Aqui estão os principais dados, a gente tem diversas, né, outras informações que a gente vai, né, dando um pouquinho dessas informações aos poucos. A ideia também é entender a relação com o câncer e levantar dados para a criação de políticas públicas. Como eu expliquei, esse estudo a gente está realizando, a gente fez 2 estudos com a população, então foi um estudo com 1.000 pessoas, realizado em março, foi um estudo online, né, a maioria hoje a gente não acaba fazendo 90% das pesquisas todas online, então muitas vezes vocês respondem. Então a gente fez 2 levantamentos, tanto em março quanto em agosto, com 1.000 pessoas, né, arredondando aquele número de 900 aqui, distribuídos, né, ali entre região, entre gêneros também, a gente tem todo um equilíbrio, mas aqui a gente vai trazer muitos os dados mais totais, tá bom? E também, né, eu peço a contribuição de todos durante o estudo, a gente está fazendo a 3ª etapa aqui também, que é com o público do TJCC, que é um público um pouco mais conectado com saúde, né, mais conectado com câncer. E se vocês puderem colaborar, depois eu coloco o QR Code aqui no final da pesquisa para a contribuição de todos. Seguindo aqui, então, quem são os dados mais importantes, eu só vou pedir, eu vou pegar meu microfone ali, que aqui está um pouquinho ruim. Alô, todos me ouvem? Não, maravilha, então, gente. Aqui vocês já conseguem ver, né, muitas informações sobre já o conhecimento do cigarro eletrônico. A gente vê que quase 90% da população conhece cigarro eletrônico, né? Então, é já um produto, né, vamos dizer assim, que é muito conhecido pela população de uma forma geral. Assim como as pessoas que já experimentaram. A gente está falando de 20% da população que já experienciou esse produto. O quão alarmante é isso, né? Então, aqui, com certeza, devem ter pessoas que já utilizaram o produto, já ali sentiram aquele gosto, né, aquele sabor. Existem diversos sabores, melancia, tutti-frutti, né? A gente tem diversos né, sabores para você escolher. E a gente, às vezes, é surpreendido, por exemplo, numa porta de um evento, as pessoas vêm oferecer esse produto com diversos ali atrativos, né? Hoje em dia também tem esse que é o descartável, um valor muito aí simbólico, em torno de 20, 30 reais, as pessoas adquirem esse produto descartável, sabor melancia, sabor uva, e aqui a gente vê essa experienciação, né? Hoje, atualmente, né, a gente está falando que existem 6% de usuários do vape, do pod, né, do cigarro eletrônico, existem diversas nomenclaturas, e a gente fez um recorte, né, aqui muito interessante, que é quando a gente vê o uso, né, a gente tem diversas formas de uso, como o uso mais esporádico, né, ou seja, provavelmente essas pessoas que usam mais por recreação, usa no final de semana, às vezes quando vai para um barzinho, para uma balada, acaba utilizando o produto. E também pessoas que o utilizam diariamente, que a gente está falando de 3% da população, que é um dado muito parecido com os dados levantados pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, também, que contabilizou 3% da população utilizando o vape, né? Então, se a gente for pensar aqui, a gente está falando aqui em torno de 12 milhões de pessoas utilizando o vape. E se a gente for ver aí, né, existem vapes desde R$12 até R$300, aqueles mais sofisticados, acaba sendo um mercado bastante atrativo, né? Mesmo que ainda não seja legalizado aqui no Brasil, as pessoas podem comprar no Mercado Livre, né? A gente estava até conversando agora, as pessoas podem comprar portas de balada, em bares também, né? E diversas mercearias também acabam vendendo. Então, é um mercado muito grande, né? A gente olha como um dado alarmante.
Agora, quem vende acaba olhando como uma oportunidade. A gente está falando de 12 milhões de pessoas aí que utiliza. E fora quem, às vezes, vai usar de vez em quando ali também, né? Tem um ponto importante, né? A gente sempre achou que existia uma parcela da população que estava utilizando o vape para substituir o cigarro. E a gente não vê isso. Tá? A gente vê que são novos usuários. Por que eu estou falando isso, gente? Esse dado não está aqui, até por motivos que a gente ainda vai desdobrar o estudo, mas a gente está falando de 63% desses usuários são pessoas até 24 anos. Então, a gente está falando de uma fração da população mega jovem. Acima de 45 anos, a gente não detectou nenhum percentual dentro das duas ondas do estudo. Então, aqui a gente está falando do uso quase exclusivamente de 16 a 24 anos, que foi o target que a gente entrevistou. Para vocês verem que aqui o cigarro, né, o comum, não está sendo substituído pelo vape. Tá? O vape são novos usuários, são novas pessoas que estão realmente utilizando. E essas pessoas utilizam sem conhecer qualquer procedência, né? A gente vê aqui essas pessoas utilizando sem menor conhecimento, né? Porque quem aqui lembra, né, da época que existiam as pessoas que processavam, principalmente nos Estados Unidos, processava a Philip Morris, a Souza Cruz, processava essas empresas por conta de doença. Aqui ele vai procurar quem? Não tem. Por quê? Não é legalizado no Brasil, né? Aqui aqui a gente tem um dado, né, que é até muito ainda frio, a gente ainda vai investigar outros pontos, que 78% de quem ali, né, usa, eles acabam não conhecendo o fabricante. A gente está falando de 80% de pessoas que não conhecem quem fabrica o produto que consome. Isso é muito alarmante, né? Então, por exemplo, eu vou reclamar com quem? E se tem um problema técnico? Acho que nem isso a pessoa vai conseguir fazer, né? Ela nem vai conseguir recorrer se existir qualquer tipo de problema dentro do dispositivo. Se tiver quebrado, né? Se tiver ali com algum problema, ela não vai conseguir recorrer a ninguém. Não conhece o fabricante, né? Não tem nada a quem ali recorrer. Outros pontos também importantes que a gente mapeou foi um pouquinho do perfil do usuário, né, que é um pouco do perfil até relacionado com essa idade, de 16 a 24 anos, né, que a gente está falando, que é um perfil mais liberal. É um perfil que também busca, né, por sofisticação, se diz sofisticado, se diz extrovertido, que gosta de novidades. Então, existe uma relação de um perfil comportamental com o uso de cigarro eletrônico. E esses dados, né, se a gente for lembrar de antigamente, daquelas propagandas, né, do cigarro, lembra do Hollywood, né, a gente lembra do Free, essas propagandas, a gente até consegue se identificar naquela época, né, com alguns aspectos que tem aqui, né, como realizador, né, sonhador, algo mais liberal nesse sentido. A gente consegue entender, né, que essa relação parece que até a gente volta no tempo como era antigamente, né? Porém, a gente vê alguns perfis aqui mais ligados, né, como agitado, né, como uma pessoa mais extrovertida, que está muito relacionado com essa parte de diversão, entre esses aspectos relacionados ao jovem também. Quando a gente pede para esses, né, aí a população, de uma forma geral, ver, né, o que se associa ao uso do cigarro eletrônico, existe uma ciência, né, que 60% aqui relaciona malefícios ligados à saúde. Eles possuem essa relação. E depois a gente vai ver que malefícios à saúde, quando a gente fala malefícios à saúde, não é uma boa palavra, até, porque relaciona 60% ali com o uso do cigarro. Mais para frente, a gente vai mostrar quais palavras acabam pegando mais e vocês vão entender.
Então, é a palavra que associa mais forte, mas com 60% de associação, é malefícios à saúde. Porém, a gente vê aqui 45% relacionando com modernidade. Então, se a gente fosse retirar aqui a parte de malefícios à saúde, a gente teria 45% relacionando à modernidade, né, à popularidade. Então, por exemplo, quem usa é popular, quem usa está se destacando, talvez. Né? Existe uma relação muito forte com tecnologia. Nos 2 estudos apareceram isso. Então, quem usa tem uma questão mais tecnológica também, e que é um ponto né, do próprio dispositivo, está agregado ao próprio produto, né, essa parte de tecnologia, e também dessa parte de diversão, né, essa parte um pouco mais fã, porque existe esse uso muito recreativo. Tá? Seguindo aqui, então, quando a gente pensa aqui nos locais de uso, quem aqui nunca viu uma pessoa usando o pod num lugar inapropriado ao nosso, né, a nossa opinião? Né? Mas aqui a gente vê que 75% das pessoas consideram que é um lugar de utilizar em bares e restaurantes com áreas abertas. Né? Até aí, tudo bem. Porém, quando a gente entra aqui, né, nesse cenário de é permitido em locais onde não é permitido o uso de cigarro comum. Então, quer dizer, aqui a gente poderia estar utilizando, porque aqui não pode cigarro comum, 28% da população acredita nisso. Esses aspectos, né, às vezes, nos levam a crer também que assim, ele é mais permissivo, é um produto mais permissivo. Eu consigo utilizar, às vezes, em locais, em momentos que eu não utilizaria o cigarro, o que faz com que o uso, talvez, você consuma mais produto, você tenha uma carga maior desses produtos, né, de consumo de uma forma geral. Se eu posso utilizar em qualquer lugar, né, e aqui eu trago alguns relatos de algumas pessoas que eu conversei sobre estudo, tem muita gente utilizando em reunião de empresas, tem muita gente utilizando em restaurante, tem muita gente utilizando em Uber. Eu vindo para cá, eu perguntei para o Uber. Falei, o pessoal já utilizou pod aqui? Aí ele falou assim, eles perguntam. Aí eu falo, pode, mas sobe um pouco a janela. Eles deixam também. E tem gente que simplesmente liga e ele abre a janela dele e está tudo bem. Né? Então, assim, as pessoas vão consumir mais, consome-se mais também de um produto que tem uma substância desconhecida. Outro ponto importante também é que se pode também utilizar, o que corrobora o dado de cima, 17%, dizendo que em bares e restaurantes sem áreas abertas. Então, está tudo bem também utilizar em ambientes fechados, em restaurante, naquele restaurante fechado, pode-se usar o pod, né? Mas, óbvio, né, tem uma parcela aqui muito maior, aqui, né, vamos dizer assim, que não relaciona, né, não concorda com isso. Né? Certo? Quanto à regulamentação, né, que é o ponto que a Nina trouxe, que a Nina abriu o tema aqui, a gente está falando que 60% da população acredita que os cigarros eletrônicos não devem ser regulamentados. Então, eu acho que a gente tem que atuar em cima desse público que já está favorável, sem a gente levantar muito alarde aqui. Né? Se a gente falar muito, eu acho que essa população aqui é uma população que, se a gente começar a mostrar os malefícios, eles vão estar com a gente. Eles, com certeza, vão estar com a gente. E aqueles 40% que acham que deve ser legalizado, talvez passem aqui para os 60%. Mas, logo de cara, a gente já tem né, uma maioria aqui. Mas 60% é um número arriscado, né, gente? Dando sequência aqui também, né, no último slide, a gente vê aqui que 90% da população aqui compreende a associação do cigarro eletrônico ao desenvolvimento de câncer. Você viu, quando a gente fala de malefícios à saúde, é muito fraco. E quando a gente fala de câncer, a relação vai lá para cima, porque já tem o histórico, né, do próprio cigarro comum, né, a combustão, que já traz um pouco dessas questões. Mas, quando eu relaciono, né, ao câncer,
a gente vê que a relação é muito mais forte, né? Então, a palavra câncer, nesse caso, ela é um poder que talvez a gente tenha nesse sentido, né? Então, porque existe essa relação, existe essa conexão. E quando a gente fala, né, que se ele está ciente, né, se eles estão cientes das substâncias que causam danos ao pulmão, né, que existem ali dentro do pod e outros problemas de saúde, 95% diz que sim. Então, cada vez mais que a gente vai subindo, né, a gente fala de câncer, 90%, depois que a gente fala de câncer de pulmão, 95%, acaba... né, a gente precisa ser quase exato no sentido da comunicação, né? Então, aqui é um dado que nos revela que quanto mais específico a gente é no malefício daquele produto, mais a gente consegue ali relacionar, né, ao produto. E é óbvio, né, eu acho que agora a dificuldade é a gente convencer jovens, né, esses jovens de 24 anos, né, a não usar o produto, né? A gente até colocou aqui, né, uma foto de uma pessoa resgatando a outra, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que hoje o mundo está muito colaborativo e essas pessoas, esses jovens, eles ouvem muito amigo, existe uma conexão entre eles muito grande. Talvez eles ouçam mais os amigos do que a nós aqui, que somos, né, talvez mais velhos, né, mais tiozões, né, vamos dizer assim, para eles. Então, né, aqui, uma das conversas que a gente já teve com o TJ aqui, eu acredito que uma das campanhas seja mesmo um amigo resgatar o outro ali, está sendo uma forma de salvar, né, de você conseguir resgatar aquela pessoa de alguma forma, tá bom? E aqui o QR Code da pesquisa, para quem não respondeu, né, eu deixo aqui, caso vocês queiram responder, nossa terceira etapa da pesquisa, que a gente vai, que a gente está seguindo. Aí fora está o Gabriel e a Aline coletando. É a mesma pesquisa. Quem já respondeu não precisa, mas eu peço colaboração de todos, porque quanto mais pessoas ali colocando a sua opinião, colocando o pouco do que conhece, o que entende, o que avalia sobre o cigarro eletrônico, para a gente é de grande contribuição. E existem perguntas mais específicas para o público do TJCC. Tá? A gente não está falando dessas perguntas que estão aqui, não. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço. Bruno, excelente. Um ponto aqui, rapidinho, que eu queria mencionar, que você comentou ali, né, que uma boa porcentagem, quase 30% das pessoas, acha que dá para utilizar em espaços em que o cigarro comum é proibido, né? E aí 60% não quer a regulamentação. Mas será que a impressão que me dá é que todo mundo acha que é normal, está regulamentado, que, né, todo mundo está utilizando aí livremente? Será que eles sabem que não é regulamentado? Enfim, fiquei com, né, depois eu queria que vocês comentassem, porque a impressão que dá é que não, né, que é liberado, que não que esteja proibido. Olhando, acho que os dados, tanto dos dois estudos e o quanto que a gente às vezes conversa também com jovens que usam, eu creio que quando eles veem que esse produto vende em algum local, é que ele é legalizado. Então, se ele está à venda, se ele está à mostra, se as pessoas estão disponibilizando, é que ele é legalizado. Ninguém, talvez, vai se arriscar para vender algo legalizado, né? Algo ilegal, vamos dizer assim. Então, acho que, por essa questão, acreditam que sim. Se está nas gôndolas, se está na internet, se está no Mercado Livre, tudo bem realizar essa compra, né? Alguém talvez liberou. E eu acho que também tem essa conscientização, talvez, né, Nina? Como que as pessoas vão se informar disso? Uhum. Porque hoje a polícia não vai pegar ninguém utilizando o pod, né? Então, qualquer pessoa que utilizar o produto não vai ser pego pela polícia, ninguém vai questionar, ninguém vai falar nada. É um produto normal, todo mundo está até, né, acostumado.
Exato. Né? Então, eu acho que tem esse ponto que talvez a gente precise melhorar essa conscientização também. Né? Sim, a gente tem esse papel aqui, né, de disseminar essa comunicação mais ampla, enfim. Então, queria dizer para vocês que, né, todos que estão aqui podem fazer perguntas, participar dessa conversa. A gente vai colocar um QR Code aqui para vocês enviarem. Quem está online pode escrever a pergunta aí no chat, que a gente também direciona aqui para os nossos convidados. Mas eu queria começar, né, ele gosta sempre de fazer um fechamento, mas eu queria começar por ele também aqui, Dr. Santini. Qual é o real impacto dos cigarros eletrônicos na saúde pública, especialmente nesse público aí jovem que a gente viu um perfil tão bem detalhado aqui, né? Essa pesquisa é bom que traz insumos para a gente trabalhar de uma forma mais direcionada, para o público mais específico. Boa tarde a todos. De volta a mais um painel aqui desse congresso do TJCC, com muito prazer. É uma satisfação, uma honra estar sempre podendo participar. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar pela pesquisa. É uma pesquisa extremamente importante. Ela atinge, vamos dizer, com as informações colhidas, eu acho que o ponto central do problema que nós estamos vivendo hoje com relação ao tabagismo, e porque eu não posso retirar o uso dos dispositivos eletrônicos do campo do tabagismo, e nós sabemos que o tabagismo ainda tem 1,3 bilhão de pessoas adictas no mundo. Nós temos 180 milhões de pessoas doentes pelo uso do tabaco e 8 milhões de mortes no mundo pelo uso do tabaco. Então, isso é uma pandemia, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de saúde pública, é uma pandemia da mesma dimensão ou até maior do que a pandemia da Covid-19. Só que ela é imperceptível do ponto de vista da sociedade de uma maneira geral, porque isso é tratado como se fosse um hábito, como se fosse um hábito social, alguma coisa que as pessoas... E aí a pesquisa mostra, especialmente nesse caso, quer dizer, aquilo que antes, há 40 anos atrás, era associado ao vigor, ao sucesso, à conquista, né, nas propagandas do cigarro, hoje é ligado à modernidade, à tecnologia. Isso é uma estratégia da indústria. Nós não podemos nunca esquecer que a indústria do tabaco é uma indústria maligna, perversa. Isso, desde que se sabe os malefícios que o tabaco provoca, a indústria sempre foi capaz de criar novas estratégias de comunicação e de adição das pessoas ao uso do tabaco, ao uso da nicotina e as outras demais drogas que são necessárias para que esse produto seja utilizado e consumido. Então, na verdade, nós estamos tratando como um inimigo poderoso, com uma capacidade de lobby extraordinária, com muito dinheiro, e que se sentiu, de certo modo, ameaçada pelo bom resultado que, na maioria dos países do mundo, a luta contra o cigarro acabou alcançando. Claro que não necessariamente ao que se queria conquistar, mas, de alguma maneira, houve uma redução, e no Brasil essa redução foi significativa em relação ao número de fumantes e com impacto na mortalidade. Então, isso realmente é muito importante ser colocado aqui. E as pessoas... esse problema é muito sério, porque as pessoas associam, 60% das pessoas associam ao problema de saúde e 90% associam ao câncer. Então, como nós estamos tendo um problema de comunicação. Para mim, claramente é isso.
e começa a comunicação com a ambiguidade dessa palavra, que é a confusão entre liberação e regulamentação. Isso confunde as pessoas. As pessoas acham que não sabem o que é regulamentar. Então, elas entendem que a discussão regulamentar não é o oposto, nesse caso, de proibir. Elas acham que regulamentar é só uma questão de tempo. O produto está aí, está disponível, está à venda, então, um dia será regulamentado. Elas não associam que existe uma proibição. Mas por que não associam? É porque também não há estratégia de combate a essa proibição. Quando foi criado, lá ainda no início dos anos 90, toda a campanha, toda a discussão sobre a questão do cigarro, houve uma maciça campanha de comunicação, inclusive com imagens nos maços de cigarro, com imagens até chocantes do ponto de vista do impacto que podia causar na sensibilidade das pessoas. Mas isso não foi feito por acaso. Isso foi feito com estudos que foram desenvolvidos, no caso, pela UERJ, pela PUC do Rio de Janeiro, pela Escola de Comunicação da UFRJ, que produziram estudos populacionais mostrando a necessidade daquele tipo de fotografia e todas as outras medidas que a Convenção Quadro do Controle do Tabaco adotou. A questão da comunicação, do maço de cigarro, não ter essa imagem no maço de cigarro, a questão de preços. E, para isso, foi feito um grande trabalho de articulação dentro do governo. Foi criada uma comissão, a CONIC, que era uma comissão nacional, que tinha 16 ministérios participantes para implementar aquelas medidas. Então, eu acho que, além das doenças crônicas, além hoje você tem impacto de doenças agudas e até morte na utilização desses dispositivos. Então, eu acho, assim, para complementar essa primeira parte, que hoje nós estamos falando na comunicação. Quer dizer, o governo e a sociedade não está conseguindo uma comunicação adequada para chegar a esta população, que é a população jovem, que está claramente demonstrado na pesquisa. Parece que o vape está num limbo, né? Entre o governo não falar, que faz mal, que não é regulamentado, porque esse silêncio acaba, até respondendo um pouco da pergunta da Nina, né? Acaba deixando meio subentendido que tudo bem utilizar. E tem um ponto importante, fazendo uma relação com as propagandas que o doutor falou, a gente não teve propaganda em televisão de vape. Imagina se tivesse. Né? Algum ator, alguma atriz inserido em algum contexto, como que seria? A gente não teve isso. Imagina se a gente tem 12 milhões de usuários hoje, imagina se existe uma propaganda, por exemplo, numa Globo, né, um comercial de uma Globo. No entanto, né? A gente tem as redes sociais, né, os stories, o TikTok, que todo mundo está lá. Aquela fumacinha parece que todo mundo quer postar aquela fumaça. Mas não tem uma relação ainda com uma marca, né? Não tem uma relação com Hollywood, com Marlboro, né? Com ninguém ainda. Né? Imagina se a gente tem uma propaganda com todos os efeitos muito bem produzidos, né, pela indústria. Né? Posso só fazer um complemento? Claro. A gente não tem por um motivo. Né? A gente tem essa proibição pela Anvisa, né? Da resolução da Anvisa desde 2009, agora reafirmada esse ano, em 2024. Então, né, a venda, a comercialização e a propaganda, elas são proibidas. Então, mas, infelizmente, o que a gente vê... Então, na televisão, seria muito fácil de você identificar nessa proibição, né, ou melhor, essa ilegalidade. Agora, nas mídias, né, sociais, digitais, é muito mais difícil. Né? Então, é muito mais efêmero. Assim, Até porque são de usuários, não é? É incontável. É muito mais difícil essa fiscalização. Né? Mas, enfim, acho que a gente também tem que agradecer essa resolução da Anvisa, né, para a gente não ter ainda mais usuários. Claro. E aproveitando, Laura, a ACT
né? É um ator super importante aí na promoção da saúde como um todo. Então, já teve várias conquistas tanto na questão do tabagismo como na alimentação saudável, várias regulamentações, enfim. Como que você vê essa ameaça, eu diria, né, de uma nova, um novo ameaçador, assim, um novo hábito, na verdade, ameaçador, que vocês não estavam enxergando ali durante um bom tempo e que está vindo assim de uma maneira avassaladora, né? De que forma vocês estão trabalhando isso? O que vocês pensam? Como que está toda essa questão sendo trabalhada pela ACT? Bom, acho que o Dr. Santini já começou antes a responder essa pergunta, né? Acho que vem muito de uma estratégia de uma indústria que, sim, ainda vende muito, ainda é um problema, né, a ser enfrentado no mundo, no Brasil também, mas, enfim, a gente tem políticas eficazes implementadas. Então, o controle do tabaco é um caso exemplar, o Brasil é um caso exemplar, né, de implementação de políticas de controle de tabaco, e a indústria vem com um novo produto, apresentando ele, se não como inócuo, mas, enfim, como menos prejudicial, como uma possibilidade de redução de danos. E a própria pesquisa, né, que o Bruno apresentou, e também outros inquéritos, PNS, enfim, eles mostram que quem está usando mais esse produto, quem está experimentando, é essa população jovem, né, de 15 a 24 anos. Ou seja, não tem redução de dano aí. Primeiro, porque não é um produto que faz mal, né? Tem substâncias cancerígenas, tem diversas substâncias aí que fazem mal à saúde. Mas, segundo, assim, redução de danos para quem? Né? Não é a pessoa de 45 anos ou mais, que era fumante e que está procurando, talvez, um produto menos prejudicial. Não, é o jovem que talvez nunca nem... Novo usuário. Que talvez nunca nem fosse fumante, fosse ser dependente de nicotina, e que, de repente, está tendo acesso a esse produto e que, ainda por cima, pode vir a fazer um uso dual. Né? Acaba, ainda por cima, usando o tabaco tradicional também. Né, Laura? Só para complementar. Antes, quem iniciava, né, o fumo com cigarro, tudo, fazia de uma maneira escondida dos pais, da família, da sociedade, enfim. E hoje parece que está tudo liberado, né? Fuma em casa, está na festa, não tem essa preocupação. Então, você acha que isso não contribui para essa adesão maior, assim, nesse público? É complicada essa pergunta. Eu mesmo fico em dúvida na hora de responder, mas acho que sim, acho que as pessoas muitas vezes não sabem, né, que é um produto ilegal. Né? O consumo não é ilegal, porém a venda, né, eu estava comentando, não sei se foi com você, Nina, foi com você? Acho que foi agora, um pouco antes da gente começar o painel, que minha mãe, que é pediatra, estava atendendo no consultório, né, e comentou que a mãe falou, me chamaram na escola, né, do filho para poder para falar sobre o vape, e que a mãe falou, mas qual é o problema? Todo mundo em casa fuma. Ou seja, a própria mãe não estava identificando o problema, né, levantado pela escola. Ao mesmo tempo, assim, acho que esses dados do Bruno é interessante também falar. A gente estava comentando, né, Bruno? Eu acho excelente. A gente está em São Paulo, a gente está debatendo aqui, mas eles são específicos também, né, de São Paulo, né, de grandes centros metropolitanos, São Paulo, Rio, Distrito Federal. Em outros lugares no Brasil, acho que a gente tem uma realidade um pouco diferente também, né? Então, acho que, sim, essa é uma preocupação, mas acho que também muito graças à proibição que a gente não vê um uso tão grande assim ainda, né? Então, é preciso ficar a postos. Então, Nina, acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, né? Mas, enfim, então a gente trabalha na ACT para a manutenção da proibição, né? Com a resolução da Anvisa. A gente trabalhou agora também ativamente nesse ano, participando das consultas, etc. Então, essa é a nossa posição, né, de que é um produto maléfico e que, enfim, acaba sendo uma porta de entrada, né, para uma dependência que vai percorrer ao longo da vida da pessoa, que se inicia ainda jovem, né? Dr. Santini, geralmente se fala o tabagismo é uma doença pediátrica, com os vapes, etc., nem se fala. Então, acho que a gente trabalha muito nisso, e de
tentar fazer com que essa regulamentação seja eficaz, né? Então, fiscalizando a venda, corresponsabilizando as plataformas, os lugares, né, enfim, que estão disponibilizando essa venda ou a propaganda, né, todas essas questões são ilegais. E aditivos e aromas, né, dos sabores e aromas que vêm do cigarro tradicional e que, enfim, como você falou, né, é melancia, é uva, é tutti-frutti. E isso é muito atrativo, principalmente para o público jovem, né? Então, acho que é um outro ponto de atenção. Acho que... Eu acho que queria te perguntar, porque eu acho que nessa confusão de classificação, não sei se você fez uma confusão agora ou se essa é a sua posição. Você falou que é preciso fazer esta regulamentação. Viu? É tão difícil isso que até a gente que está envolvido nessa luta cai nessa armadilha verbal, de, às vezes, não perceber o significado disso. Então, eu estou absolutamente convencido que nós estamos diante de um problema de comunicação. E cada pesquisa que eu tenho lido me mostra isso. Porque essa questão da comunicação com jovens, a utilização das redes sociais, é uma questão que é um desafio hoje em qualquer outra área, não é só nessa. E isso a indústria e todo esse marketing tem usado isso de uma maneira extremamente eficaz em vários aspectos. É na política, em todas as possibilidades de distorcer a comunicação, de arregimentar pessoas para digamos, para estratégias completamente ou ilegais, ou inadequadas, ou assustadoras, ou o que seja. E a gente, quer dizer, a sociedade em geral não está conseguindo lidar com isso. Eu acho que o processo que foi desenvolvido durante o início da luta contra o tabagismo, ele está superado. Nós não conseguimos... Aquilo foi um processo que correspondeu a uma época. Neste momento, o desafio é outro. E é preciso, primeiro, isso que está sendo feito, essas pesquisas, conhecer profundamente o problema e ter outras estratégias. Eu estou convencido que é um problema de comunicação. As pessoas sabem que faz mal, sabem que provoca câncer, sabem de tudo isso e não associam uma coisa com a outra. Isso é comunicação. Acho que o Ministério da Saúde poderia ser mais ativo nesse sentido, né? E eu acho que isso só vai acontecer quando acontecer alguma coisa mais grave, talvez. Eu acho ou que com uma parcela muito grande da população, ou às vezes até com alguém conhecido. Pois é, né? Um ator, uma atriz, alguma celebridade e tudo mais. Porque a atuação dentro das redes sociais, o Ministério da Saúde tem. Né? E quando você olha o número de seguidores do Ministério da Saúde, depois da pandemia, existem bastantes seguidores. Mas, né? Você tem razão, mas a comunicação é inadequada. Quer dizer, o espaço de comunicação existe, mas a mensagem, Perfeito. A mensagem ainda não está atingindo as pessoas. Eu acho que esse é o problema. O problema é da mensagem, não é do meio. O meio está disponível e o meio é utilizado, mas a mensagem é insuficiente. Eu acho que isso é um aprendizado. Eu acho que o Ministério da Saúde está aprendendo com essa questão. Todos estão aprendendo com isso. Eu acho que isso é um grande desafio. A sociedade está começando a tomar conhecimento da importância disso tudo, então eu acho até um pouco perplexa. E, de certa maneira, me parece que está reproduzindo a mesma estratégia. E essa estratégia não está dando certo. Para mim, esse dado da identificação que a pessoa faz com doença, especialmente com câncer, e isso não muda nada do comportamento. Agora, você vê, quer dizer, o dispositivo eletrônico, aquilo
essa associação com a modernidade, com a tecnologia. Meu Deus do céu, isso nós não estamos falando mais daquele produto que fica com mau cheiro na mão. Não, nada disso. É como se fosse agora um iPhone novo, um celular novo, uma coisa, né? E aí você falou isso, que ele sabe que causa, mas parece que o jovem ele não se preocupa muito com os malefícios a médio e longo prazo, né? Ele, não vou ter nada agora, mas o que a gente vê com os dispositivos eletrônicos é que ele tem um malefício assim, mais a curto prazo mesmo do que o tabaco, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa mesmo alinhar essa comunicação e ser mais forte, bater mais forte nela. Estão chegando várias perguntas aqui. Essa aqui é direcionada para o Bruno, mas tem muito a ver com o que a gente está falando aqui da regulamentação ainda. Será que esse número de 60% que não aceita a regulamentação, eu acho que é o contrário, né? É esse mesmo, 60%? 60% acha que não deve ser regulamentado. Que não deve ser regulamentado. Então, é o contrário. Que não aceita seriam 40%. Que seria a favor da regulamentação, seria a favor 40%. Da regulamentação. Então, será que essa porcentagem talvez poderia ser porque as pessoas acham que o valor do dispositivo será aumentado? Eu acho que essa relação com o imposto, né, e principalmente a destinação do imposto, do cigarro, né, acho que pode ser uma questão, talvez, realmente, que a pessoa vá a favor desse ponto. Porque, muitas vezes, o destino do imposto desses produtos acaba tendo um destino para a saúde, entre outras questões importantes. Mas, realmente, assim, é um ponto que talvez a gente vai precisar investigar mais a fundo nas próximas ondas da pesquisa, mas, né, o que eu penso mais é nessa parte relacionada a imposto realmente. Eu acho que não. Desculpe, mas eu não concordo com isso. Eu acho que é ainda fruto de uma confusão. As pessoas não sabem o que é regulamentação. Porque, na verdade, também elas não... Eu tenho quase certeza que elas também não estão muito preocupadas com o imposto. Elas não... O Brasil... Do destino, né, do imposto. Nem mesmo com o imposto, porque não faz parte da cultura jovem a preocupação com impostos, com nada disso. Aliás, nem da população brasileira em geral, nem as pessoas mais velhas pagam imposto e nem sabem que pagam. Nós todos pagamos imposto embutido nos produtos e a gente não sabe o que é imposto, o que é produto. Qual o valor que é destinado, né? Exatamente. Para cada coisa. E essa destinação, então, a indústria tem usado esse argumento de que poderia cobrar imposto, que esse imposto teria um valor significativo e que deveria ser investido na própria saúde. Isso é uma mistificação. Isso não é verdade, é um argumento que está sendo proposto para poder induzir a questão da regulamentação. É assustador. Realmente, eu estou um pouco falando demais aqui, eu acho, porque eu fiquei muito assustado com esses resultados, sobretudo com porque essa questão do jovem... A questão é urgente, né? É urgente. Então, por isso que dá essa inquietação. E a questão do jovem querer correr certos riscos também não é novo. O jovem tem esse ímpeto... Espírito, né, aventureiro, né? De correr certos riscos na vida. Todos nós fomos jovens e sabemos disso. A gente, às vezes, eu já utilizei excesso de velocidade dirigindo o carro, eu já bebi mais do que devia. Então, isso, a juventude... E é correspondente com essa idade, né? Exatamente. A juventude não tem esse tipo de freio... E não é questão de freio moral, é uma questão de ímpeto da própria juventude. Então, eu também não acredito que seja um problema desse tipo. Eu acho que é um problema de comunicação. E nós não temos ferramentas, não temos conhecimento, estratégia de comunicação nesse caso. Eu acho que a CT tem outra vez esse desafio. Assim como teve na questão do cigarro, do tabaco, tem que ajudar
ao Ministério, à população, a todos, ao movimento, a se debruçar sobre essa questão. E aí os comunicadores têm que se debruçar sobre isso. Posso só fazer uma complementação, Claro. Nina? Primeiro, eu também não acho, tenho a impressão que não tem a ver com os impostos, acho que concordo, a faixa etária acho que não está muito condizente com os impostos, e a gente fez uma pesquisa o ano passado com a Datafolha, e os nossos resultados mostraram 9 a cada 10 brasileiros apoiam impostos para produtos que fazem mal. Não sei, estou trazendo esse dado aqui para reflexão. Concordo com também a questão da faixa etária, né? Quando você é jovem, você tende a não medir tantas consequências, achar que isso não se aplica a você, comigo não acontece. E com relação a essa comunicação, acho que, de fato, é um desafio. Nós fizemos, não sei se tem um ano, mais ou menos um ano, a gente fez uma proposta de fazer um ideatom com vários jovens. A gente reuniu, né, vários jovens para pensar como é que a gente comunicava justamente essa questão, né, de tabaco e dos cigarros eletrônicos, etc. Acho que a gente precisa fazer mais disso. Uma das coisas que veio é que as mensagens são muito pesadas, elas são chatas, elas são sisudas, e que talvez as pessoas respondam mais a mensagens mais descontraídas, né, um tom mais para cima. Mas, enfim, acho que falta isso, né? Falta a gente tentar identificar como é que você chega nessa pessoa. E dos canais também, né? Porque, sei lá, quantos jovens de 15 anos estão acessando a página do Ministério da Saúde? E eu acho que nesse público a comunicação eu também fiquei. Mas nesse caso para o usuário e também para outra comunicação pro responsável do usuário, né? Porque a gente já viu também, porque daí ele está numa faixa etária que o responsável ainda tem ou deveria ter uma autonomia ali naquele indivíduo, né? Então, talvez acho que aqui a gente vai precisar atirar para todos os lados que a gente puder, né? E outra coisa que eu queria colocar aqui tem a questão do tipo, né? Do produto em si. A Ilana pergunta: o narguilé ou o narguilé é também prejudicial, tão prejudicial quanto o cigarro eletrônico? Para mim, no meu entendimento, é a mesma coisa. Eu não sei, porque, né, tem isso. Aí é uma cultura específica. Esse não faz mal, né? Parece que tem esse entendimento também, mas que eu não saberia fazer exatamente a comparação, mas sim faz mal, né? Inclusive da mesma forma. Se não me engano, tem uns dados aqui agora eu não me lembro de cabeça, mas você usar, né, aquele tanto lá do narguilé, você está fumando não sei quantos maços, assim, é bastante significativo. Você acha que não é nada, está passando pela água também, tem o sabor, o aroma, mas se você for contabilizar, é bem, bem prejudicial. E ele é ativado pelo carvão, né? Carvão em brasa ali. Não, eu acho que, assim, pensando um pouco numa trajetória, num pensamento estratégico da indústria, talvez o narguilé tenha sido uma etapa desse processo. Quer dizer, o cara dizer assim, bom, porque eles investiram no narguilé primeiro. Depois foi pensar, bom, como é que a gente pode transformar esse trambolho aqui num dispositivo? Um narguilé portável, né? Portátil, isso. né? É a evolução do smartphone, né? Isso, eu acho. Aí você fuma em qualquer lugar, né? Aqui, guarda, é muito mais fácil. É muito mais fácil, você põe no bolso, tem bonitinho, parece um pendrive. Exato. Sim. E ainda nessa questão da regulamentação, a gente, como não é regulamentado e tem vários preços, vende em vários lugares, qualquer lugar, a gente não sabe o que está consumindo, né? A questão do produto aditivo químico em si. O que tem ali? Qual é aquele componente? O que eles estão utilizando? Qual que é a diferença do de R$300 para o de 12? Né? Eu acredito que o jovem ali, a massa, claro que vai comprar o mais barato. Então, ainda tem isso. Se não é regulamentado, é feito de qualquer jeito, né? Talvez não tenha ali todo um cuidado naquela em ajustar ali aquela substância, enfim. Então, também tem essa questão, né?
Ainda que, Nina, eu fico aqui pensando, o produto ele não é legal aqui no Brasil, né? Mas no lugar de onde ele veio, ele é. Ou seja, a Anvisa, né, deles, a agência fiscalizadora, de certa maneira, ela sabe o que tem dentro, ela provou o que tem dentro. Então, não é assim, a nossa Anvisa não fiscalizou, mas isso veio de algum lugar, né? Seja Inglaterra, Estados Unidos, seja lá de onde for. E, de qualquer maneira, seja lá de onde ele veio, assim, o que tem lá dentro faz mal, né? Está adoecendo as pessoas, então, causando dependência. Então, acho que mesmo que a gente, né, enfim, venha a fazer todos esses, faz, né, já esses estudos, enfim, acho que independente disso, a gente sabe que faz mal, né, independente da origem, sei lá, já acho problemático de qualquer maneira. Existe um balizador entre os usuários, que a gente já conversou, que é pelo sabor. Então, existem... E é a baliza deles, né? Aqueles produtos, aquelas essências que eles acreditam que são melhores, mas é melhor para o consumo. Não melhor para você saber se ela faz menos mal do que outra. Então, os usuários têm um pouco dessa baliza do uso. Esse aqui é gostoso, esse aqui é bom, esse não tem um residual, esse aqui tem. Então, existe uma baliza por eles nesse sentido, mas um conhecimento exatamente do que não tem de dentro, procedência, de né? procedência, ou se lá tem alguma substância que ele vai ingerir que vai fazer mal para ele, né? Realmente não tem. Ele tem a baliza de que se é bom e se não é para o consumo do vape em si. Pois é, mas aí você veja, o mercado não se deixa enganar. Se você tem um produto, ambos são ruins, que custa R$300, o outro custa 12, certamente que o que tem dentro de cada um é diferente. Então, mas o que pode acontecer não é que um faça menos mal, é que o outro faz mais mal. Então, não tem... a baliza do sabor é o que você falou, é do consumo. Mas o que acontece é que muitas vezes o jovem não tem muito esse critério, né? Ele exatamente, vai mesmo pelo preço. Mas também tem exatamente as pessoas que podem ser influenciadas pelo valor. Sim. E aí, quer dizer, mas isso tudo também faz parte, vamos dizer assim, do tipo de argumento que é usado, às vezes, em favor da regulamentação. Diz assim, então, se regulamentar, a pessoa vai saber o que está consumindo. Mas saber o que está consumindo, um veneno, é a mesma coisa você pegar um veneno e dizer assim, olha aqui, isso aqui é veneno, então você sabe que aqui contém não sei o quê, tal. Então, toma isso aqui. Pô, você não pode regulamentar isso. Né? Acho que era um pouco nesse sentido que eu estava pensando, né? Assim, como é que a gente fala de qualidade, né? Melhor ou pior qualidade de um produto, sei lá, é complicado, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui da Lidlene. Já existem estudos avaliando o aparecimento de câncer de pulmão ou desenvolvimento de DPOC head-to-head, comparando com cigarros comuns e não fumantes? E já sabemos quanto tempo de uso que faz mal a longo prazo e a quantidade e a frequência de fumo seria em horas? O exemplo de grandes fumantes acima de 200 cigarros comuns. Então, qual que é o período de tempo, a utilização? Já tem esse balizador para isso? Eu não conheço estudos específicos de tempo, até porque a utilização desses produtos ainda não tem tanto tempo. O que se sabe é que o conteúdo dos produtos é o mesmo. Então, o efeito seguramente vai ser semelhante em termos de câncer de pulmão ou qualquer outro tipo de câncer. Agora, em termos de doença aguda, não. Em termos de doença aguda, claramente, e também de DPOC também, porque, na verdade, você já tem relatos de casos, e não em pequenas proporções, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas de doença obstrutiva pulmonar
e também de doenças, quadros agudos respiratórios, inclusive com óbito. Então, isso não há dúvida. Agora, sem dúvida que esses estudos mais aprimorados de tempo de uso, de comparativos com o uso do cigarro comum, etc., isso ainda, eu não conheço ainda estudos que possam ter demonstrado esse tipo de resultado. E tem um ponto, né, doutor, que aqui vai ser mais difícil calcular, né? Porque o cigarro você calcula pela quantidade de cigarro. O vape, ele não tem um time, né? Devia ter um time, alguma relação, alguma proporção. Tem um cartucho ali, né? Mas então assim, acho que esse comparativo sempre vai ser difícil, porque Sim. realmente como a gente conseguir dimensionar, né? Talvez seja por tempo de uso, ir para essa linha realmente. Queria aqui fazer para todos, mas mais direcionada para a Laura. De que forma os profissionais de saúde podem se envolver na conscientização e educação sobre os perigos dos cigarros eletrônicos? Eu já adicionaria aqui também os profissionais de educação, de repente, né, por conta do público, enfim. Bom, acho que esse envolvimento ele é fundamental, né? Primeiro, talvez com o usuário, né, com o paciente, fazendo esse tipo de orientação, que esse que eu acho que é o mais óbvio, mas acho que tem tantas outras formas também de profissionais de saúde, outros profissionais, né, de áreas afins se engajarem, com estudos, né, fazendo estudos, divulgando estudos, participando de campanha, sendo um porta-voz, né, então, um profissional da saúde sempre, enfim, traz um peso, né, para a mensagem, né, traz uma veracidade, né? Simplesmente você tem estudos, né, científicos, livres de conflitos de interesse, participar, então, de campanha, de audiência pública, influenciando outros profissionais da área, né? Então, a gente tem trabalhado muito com sociedades médicas, com sociedades de saúde, né? Então, levantando essa questão, falando das políticas, das campanhas, dos movimentos que são necessários. Acho que são muitas maneiras, né, possíveis e interessantes de engajamento desses profissionais. Acho que é isso que me ocorre no primeiro momento. Quer comentar, doutor, sobre... Eu estou de acordo, eu acho que é isso. Eu acho que, quer dizer, essa estratégia, por exemplo, nas escolas, eu acho que é uma necessidade absoluta nesse caso, porque você tem que sensibilizar, quer dizer, precisa sensibilizar quem tem contato com os jovens de maneira frequente, de maneira, vamos dizer, que gere confiança, né, na mensagem, mas, essencialmente, tem que também produzir a mensagem adequada para que isso aconteça. A existência de porta-vozes realmente é muito importante. A sociedade ainda aceita isso, eu acho. Eu tenho certa dúvida sobre se a sociedade hoje está aceitando o reconhecimento de porta-vozes com autoridade científica. Eu acho que isso a pandemia nos mostrou, né, que a pandemia do Covid-19 nos mostrou que houve um questionamento muito forte por segmentos importantes da sociedade vamos dizer assim, da qualificação da mensagem científica. E isso, qual é a repercussão que isso tem não sobre o caso da Covid, mas sobre a questão em si? Quer dizer, a gente ainda não sabe. Nós ainda não temos, quer dizer, medidas sociológicas, estudos sobre isso. Quer dizer, mas a observação empírica, o dia a dia, mostra que esse problema não desapareceu. A sensação que acho que eu tenho, que eu acho que todos têm, é que a comunicação, a linguagem científica, ela continua a ser questionada em outros campos, não necessariamente sobre aquela questão. E não é por ser científica. Eu acho que quer dizer, eu estou aqui
me envolvendo numa talvez pela linguagem, de comunicação, né, que eu não estou habilitado para isso. Mas é uma observação do dia a dia. O que a gente tem visto é que, vamos dizer assim, a autoridade da mensagem ela perdeu qualidade. Então, você não sabe mais em quem... As pessoas não sabem mais em quem acreditar. Você tem vamos dizer assim, um submundo da comunicação que é inalcançável. A gente não consegue. Quer dizer, você, mesmo sendo um usuário frequente, por exemplo, das redes sociais, existe uma camada de comunicação que não é acessível a todas as pessoas. Essa camada, ela provavelmente é muito utilizada para disseminar esse tipo de coisa. Então, eu acho realmente que eu me sinto perplexo. Eu estou engraçado que eu, quer dizer, lido com esse tema com muita frequência, mas os dados dessa pesquisa são tão transparentes, tão óbvios, que realmente eu pessoalmente acabei mobilizado por essas informações e preocupado com o que nós estamos fazendo. Eu acho que nós estamos fazendo pouco, muito pouco. Sim. Eu acho que tem uma questão também que o jovem se identifica muito com o jovem, né? Então, até na época da pandemia, a gente via muita fala de pessoas que eram famosas, Anitta, né, Cristiano Ronaldo, entre outras pessoas que têm muitos seguidores. Às vezes, a fala dessas pessoas são mais importantes do que, por exemplo, o Ministério da Saúde, ou chegar um doutor, uma médica, uma infectologista, né? Na época do Covid, a gente fez uma entrevista com a doutora Ru, que é do HC, infectologista, que estava cuidando de todo o setor lá do HC. E eu conversei em off com ela antes, né? E ela estava falando da dificuldade que ela tinha em manter os médicos, né? Tudo mais na época. E a gente postou essa entrevista, a gente até estava ali tentando mostrar uma profissional que estava dentro do HC lidando com aquela situação. E a gente via que era um público muito seleto, que estava realmente observando e acompanhando a entrevista até o fim. Porque eu acho que tem uma questão de linguagem, né? Porque às vezes o pessoal acha chato, acha difícil de entender, acha complexo, e dentro de um contexto mais solto, mais diversão, talvez essas pessoas se identifiquem e agarrem mais com essa notícia também. Com certeza. A gente já está indo aqui para o final do nosso painel, e aí eu queria fechar com uma pergunta e já pedir para vocês fazerem as considerações finais. Tá? Quais as políticas públicas, então, que podem ser adotadas para impedir que os cigarros eletrônicos se tornem uma porta de entrada para o vício em nicotina? Pode começar pelo Bruno. Oi, Nina. Então, eu acho que essa parte de políticas públicas, gente, acho que é bastante complexo. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente teria que inserir jovens nesse sentido, dentro dessa própria criação. Dessa construção. Porque, quando existe uma bandeira que ele identifica e que ele está inserido, além dele colocar um pouco do rosto dele, né, colocar um pouco da personalidade, das opiniões que tem ali aquele jovem, provavelmente isso talvez tenha uma reverberação um pouco maior lá na frente. Então, acho que, desde o começo, acho que os jovens precisam estar inseridos nesse contexto, falar a mesma língua que eles, né, porque é um público que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar, né? Se você acompanhar as pesquisas, as maiores pesquisas são feitas hoje dentro do mercado, né, aqui na própria HSR, com essa geração. Essa geração é difícil de entender, né? A gente tem estudo para entender se a pessoa quer comprar um carro, quer comprar uma casa, porque o pessoal fala, não consigo vender financiamento para essa pessoa. Consegue, mas é de uma outra forma. Então, tem esse contexto que eu acho que é importante dentro, né, dessa população, que eu acho que a gente precisa inseri-los primeiro dentro desse contexto, para depois, né, trabalhar políticas públicas, mas junto com eles ali. Tá?
Ótimo. Até porque nada que é imposto assim, né, de uma forma mais incisiva, surte muito efeito para esse público. Né? Lembra que eles são liberais, né? Então. Exato. Laura? Bom, eu acho que informar e conseguir informar de uma maneira eficaz é um grande desafio, sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, você falou da imposição, mas assim, acho que a gente tem, né, essa proibição, então acho que fiscalizar a venda que é ilegal, eu acho que é alguma coisa que a gente tem para melhorar cada vez mais, fiscalizar a publicidade que é ilegal, punir, né, adequadamente, responsabilizar quem está fazendo isso, como eu falei, não só quem está vendendo ou permitindo a propaganda, ou fazendo a propaganda, mas quem permite que isso aconteça. Por exemplo, se isso acontece na plataforma do iFood, do Rappi, do Mercado Livre, enfim, essas plataformas também devem ser responsabilizadas, né, corresponsabilizadas pelo que está acontecendo. Acho que, de novo, trazendo um pouco do uso do tabaco convencional, né, tradicional, para agora, a questão dos aditivos, né, de sabores e aromas, porque isso é muito atraente para o jovem, né, mascara um cheiro ruim, um sabor ruim, né, que, enfim, é um gosto adquirido, talvez, e também passa uma sensação, acho que você estava falando um pouco disso, né, se é de morango, todo mundo sabe que faz mal pela pesquisa, mas é gostoso, é de morango, né, enfim, acho que, de certa maneira, isso também acaba dando uma mascarada nesse sentido. Então, acho que essas são questões que a gente pode e deve fazer, né, cada vez mais para frear esse produto e o consumo desse produto. Ótimo, doutor. Eu concordo com a Laura. Eu acho que é muito importante exercer o poder do controle, mesmo que isso não seja, digamos, a expectativa, uma maneira fácil de fazer, mas até isso tem que ser feito de maneira mais inteligente. Quer dizer, eu acho que é óbvio, quer dizer, é um produto proibido, ele não é um produto regulado, ele é um produto proibido. Então, se ele é proibido, em cada uma e é proibido, quer dizer, de acordo com, existem estratégias de atuação dos órgãos de controle que precisam ser acionados. Por exemplo, a Polícia Federal com relação à questão do contrabando. Quer dizer, aí eu volto ao que nós estávamos falando na grande estratégia do tabagismo, que um dos componentes foi a CONIC, a Comissão Interministerial, que reunia inicialmente 16 ministérios, justamente para que cada um desses ministérios tivesse atuação na sua área específica. Então, o combate ao contrabando de cigarro era um componente estratégico da política antitabagista. Da mesma maneira, outras questões, por exemplo, o Ministério da Educação era envolvido na proposta, os ministérios, no caso, por exemplo, você teria que ter o Ministério da Indústria e Comércio, vários órgãos do governo. Nós não estamos falando de um problema só do Ministério da Saúde, é um problema da sociedade. Então, ter uma estratégia articulada do governo com relação a executar a fiscalização desse produto ilegal é fundamental. Agora, você não pode, quer dizer, e isso nunca foi estratégia do tabagismo, e certamente nem pode ser nesse caso, é penalizar o usuário. Quer dizer, o usuário é o usuário, ele tem que ser trazido para a informação, para o tratamento que for necessário. Agora, penalizar e punir a disseminação, a comunicação, a informação, isso é muito importante. Eu acho que as vias de acesso também, né? Então, será que o Mercado Livre sabe? Será que o iFood sabe que aquilo é legal? Como que eles liberam? Se eles liberam, né, eles não vão receber sanções, não vão receber nenhuma multa, nenhuma restrição nesse sentido.
Então, eu acho que essas vias, nessas plataformas digitais de compra, acho que podem ser as primeiras a receber pelo menos uma notificação inicial, e porque o jovem, né, lover de Mercado Livre, lover de iFood, então, provavelmente, uma das fontes, né, talvez de maior consumo seja esses locais. E é uma outra pergunta para a pesquisa também. Sim, que não vai parar por aqui, né? Isso, acho que o objetivo é esse, a gente pegar esses novos insights para ver, olha, vamos seguir por esse caminho aqui, né? O assunto é relativamente novo, tem muita coisa ainda para a gente tentar entender dentro desse cenário, para poder aí ter um direcionamento melhor das ações, enfim. Mas, de fato, doutor, né, é urgente e causa até um pânico, assim, né? Não sei se é a melhor palavra, mas causa assim, nossa, que coisa, né? Que está se alastrando aí de uma maneira impressionante. Sem propaganda. Sem propaganda. Onde é que está, né? Onde a gente pega esse fio? Onde a gente consegue barrar ali? Então, mas estamos aqui junto para tentar melhorar isso. Queria agradecer, então, aos nossos convidados, vocês que estão aqui até o final de um dia, né, super produtivo, mas cansa, né, um pouquinho. Espero vocês amanhã, quem está aí online também. A gente começa os nossos painéis às 9h da manhã. Descansem, estejam aqui conosco amanhã, no terceiro dia de TJCC. Tá? Muito obrigada.